Olá, tudo bem? Meu nome é Leonardo Brito, eu sou professor de Educação Física aqui do Rio de Janeiro e queria fazer uma leve apresentação rápida sobre um tema que está me chamando muita atenção nesse período. Será que realmente dá para manter o condicionamento físico treinando em casa? Por que eu estou pensando nesse assunto? Eu acho que tem que trazer evidência para a gente poder conversar sobre isso, porque eu tenho visto muitos alunos treinando em casa, sob orientação dos seus professores, mas será que realmente assim isso está funcionando? Será que isso realmente dá certo? Porque nesse período de coronavírus, as pessoas têm ficado em casa, porque é uma pandemia mundial, com 300 mil casos aproximadamente do coronavírus, com mais de 13 mil mortes em 165 países no mundo todo. E a política pública que mais tem sido utilizada é ficar em casa. É o período de quarentena, é ficar em casa e não sair de casa, não se expor. Só que quando a gente fica em casa, a gente aumenta demais o nosso tempo sentado, jogando videogame, mexendo no telefone celular. Então a gente acaba meio que aumentando comportamentos sedentários. E ao se aumentar comportamentos sedentários, o que isso acontece? Isso aumenta o risco ou piora a probabilidade de você desenvolver ou piora uma doença crônica não transmissível, como hipertensão, diabetes, dilipidemias, o aumento da obesidade. Então é um comportamento sedentário que leva a todas essas patologias e ficando em casa a gente aumenta. E eu tenho visto que muitos profissionais de educação física, muitos personagens, por como a renda tem caído absurdamente por conta disso, que a gente não tem como treinar, sair de casa e ter nossos clientes, e tem passado treinos online, eu tenho visto alguns professores botando câmeras, se filmando e filmando o cliente, dando essa orientação toda, só que nem todos os alunos têm academia em casa, ou tem equipamento, ou tem peso, ou tem caneleira, nem nada disso. A gente está prescrevendo e da maneira que a gente pode. Mas acho que é legal também de prescrever baseado em evidência. Quando a gente tem evidência científica, a gente fortalece os nossos argumentos e convence melhor os alunos também por conta disso. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte, é falar para o nosso cliente, olha só, se você não fizer nenhum tipo de atividade, você vai aumentar comportamentos de sedentários. Tempo em casa sentado, você aumenta o risco de você desenvolver doença arterial coronariana, de desenvolver hipertensão arterial sistêmica, obesidade, diabetes, dislipidemias, câncer, enfim, várias doenças que são associadas ao sedentarismo. A primeira coisa é o seguinte, é se mexer, é se movimentar. E quando você faz exercício físico, além de você diminuir o risco de desenvolver isso ou de piorar essas condições clínicas, você também aumenta a sua imunidade. Quando você aumenta a sua imunidade, você diminui o risco de infecções. Eu não estou dizendo que tem uma relação de causa e efeito entre coronavírus e você fazer exercício, para mais ou para menos. Não tem estudo ainda publicado sobre isso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que uma coisa comprovada é que fazer exercício aumenta a imunidade. Se fazer exercício aumenta a imunidade, quando você está com a imunidade alta, você diminui o seu risco de desenvolver doenças ou infecções no trato respiratório superior, então eu quero estar com uma imunidade alta. Eu não quero ficar com imunidade baixa, porque na pior das hipóteses, se eu tiver com imunidade baixa, eu estou aberto a outras infecções, e se eu tiver com infecções que tenham que me levar a um hospital, eu fico mais aberto a encontrar pessoas com coronavírus e talvez daí me infectar. Então, o que eu quero ter é o seguinte, aumentar a minha imunidade. Então, se eu não estou com coronavírus, eu quero aumentar a minha imunidade. Aumentando a minha imunidade, eu diminuo o risco de desenvolver algum tipo de infecção. Esse é o argumento, esse é o segundo argumento. Primeiro, comportamento sedentário aumenta o risco de você desenvolver doenças crônicas não transmissíveis, como hipertensão, diabetes, lipidemias. E o outro argumento para continuar fazendo exercício físico é aumentar a imunidade. Porque quando você faz exercício, você aumenta os dois componentes do sistema imune, que seria o sistema imune inato e o adquirido. A gente não precisa prestar tanta atenção nessa questão, mas o importante é que a gente aumenta as células natural killers, os neutrófilos e os anticorpos, melhorando a nossa imunidade. Esse é o caminho do exercício até melhorar a nossa imunidade. Isso que a gente tem que saber. Mas como é que a gente treina nesse período de quarentena? Esse é o questionamento. Treina em casa. E treinando em casa, será que dá resultado? E eu queria mostrar para vocês algumas evidências bem interessantes que falam exatamente sobre isso. E o curioso é que quando a gente treina em casa, a gente tem que substituir uma esteira, um transporte, uma bicicleta para fazer exercícios com peso corporal.
às vezes são polichinelos, o mountain climber, que era o antigo jairzinho que a gente fazia antigamente, saltos, é o que nos resta de formato de prescrição para a gente passar para os nossos clientes. E será que realmente dá para fazer essa substituição desse tipo de treino na academia pelo peso corporal? Será que os alunos também, nossos alunos, eles vão se sentir convencidos de que essa pode ser uma boa estratégia? O primeiro trabalho que eu quero mostrar para vocês é um trabalho já clássico para quem pesquisa sobre exercícios com peso corporal, que foi publicado em 2014, que é uma comparação na resposta de 2 protocolos de exercícios intervalados. É um estudo agudo, ou seja, eles fizeram uma sessão e compararam com outra sessão. A primeira sessão, eles fizeram 4 tiros de 30 segundos de esforço no ciclo ergômetro. Eles fizeram como se fosse um teste de Wingate. E em seguida, no outro dia, um grupo também fez outro tipo de exercício, que foi, ao invés de fazer no ciclo ergômetro, na bicicleta, como se fosse um teste de Wingate, dando o máximo, eles fizeram o máximo fazendo burpee, fazendo o maior número de repetições possíveis de burpee. O protocolo era 30 segundos, descansando 4 minutos. 4 vezes disso. Se vocês olharem aqui nos 2 gráficos que estão aqui embaixo nessa apresentação, o primeiro deles eu estou falando sobre o consumo máximo de oxigênio. Você vê que tem pontos que dão picos, que são exatamente nos pontos que tiveram os tiros, tanto no burpee quanto no ciclo ergômetro. A linha preenchida é a linha que está falando sobre o sprint na bicicleta, o teste do Wingate, enquanto que o tracejado é no burpee. Você vê que a diferença é mínima de uma para outra, eles acompanham exatamente a mesma trajetória, tanto no primeiro gráfico, que é o consumo de oxigênio, quanto no outro, que é a frequência cardíaca. Ambos os gráficos estão com uma demanda metabólica semelhante entre eles. Ambos os gráficos, você vê que a diferença, e na estatística também mostrou, que quando comparava a sessão total de treino, não tinha diferença significativa entre os 2 protocolos. O que isso quer me dizer? Que se eu trocar uma bicicleta que me dá um esforço máximo por um burpee, um exercício com peso corporal, a demanda metabólica é igual. É igual, não tem diferença alguma. Tudo bem, uma coisa é um protocolo que você usa para uma única sessão, mas será que durante um período de treinamento isso também acontece? Será que as adaptações fisiológicas serão iguais? Uma coisa é ter a demanda igual, outra coisa é você treinar durante um tempo para dar a mesma coisa. Então eu vou ter mais 2 evidências científicas, mais 2 trabalhos que falam sobre isso. O primeiro deles é publicado 2 anos antes do trabalho anterior, é de 2012, e que eles fez uma comparação de 3 grupos. O primeiro grupo foi um grupo controle, que não fez nenhum tipo de exercício durante 4 semanas, e os outros 2 grupos se exercitaram 3 vezes por semana, sendo que um deles foi feito um protocolo de Tabata. Para quem não se recorda, o protocolo de Tabata são 8 tiros de 20 segundos, descansando 10 segundos, totalizando 4 minutos de exercício. E foram realizados exercícios com o corpo inteiro. E o outro grupo era o grupo que fez o Endurance, que é aquele treino contínuo de intensidade moderada. Eles fizeram meia hora de esteira. Então estou comparando um grupo que faz 30 minutos, que é um treino tradicional de academia de ginástica, com outro grupo que durou 4 minutos, e sendo que esses 4 minutos foram realizados com peso corporal. O peso corporal que eles usaram, os participantes podiam escolher um desses 4 tipos de exercícios a cada vez que eles faziam os treinamentos, que foi o burpee, foi o polichinelo, o squat and thrust ou então o mountain climber. Então eles podiam escolher um desses 4 treinos para fazer naquela sessão de treinamento. E as diferenças, quando a gente observa entre os grupos, quando a gente compara um protocolo, o de endurance, com o protocolo de Tabata com o corpo inteiro, a gente vê o seguinte, que os resultados associados à resistência muscular localizada foi que só foram encontradas diferenças na resistência muscular localizada para quem fez o grupo Tabata. Para quem fez o grupo de endurance, o de meia hora, 30 minutos, só encontrou diferença na resistência muscular localizada em um único exercício, que foi a puxada, que é totalmente inespecífico à atividade. Agora, todas as outras diferenças, quando aconteceram no grupo Tabata. Isso é o membro inferior, membro superior e para a região central do corpo, como a gente está vendo aqui no gráfico aqui embaixo. Já nos resultados de VO2 de pico, que é uma capacidade aeróbia, uma capacidade de aptidão física, ambos os protocolos aumentaram os seus valores de VO2 pico numa magnitude semelhante, sem diferença entre os 2 grupos. Um protocolo de 4 minutos utilizando peso corporal, com outro de 30 minutos de esteira por 4 semanas. Legal, então a gente viu um trabalho que fala sobre uma sessão só, que a demanda é igual. Outro trabalho que foi feito, a gente viu 4 semanas, mas será que isso em mais tempo vai ser também da mesma forma? Será que um ganha do outro? Então, como última evidência, vou mostrar um trabalho que foi feito por 16 semanas.
4 meses sendo treinados, essas pessoas 3 vezes por semana. E os protocolos eram o seguinte, um protocolo era o Tabata, feito na esteira, então aquele mesmo protocolo de 20 segundos por 10, feito na esteira. Outro foi utilizado, ou também o protocolo de Tabata, mas com peso corporal. E por fim, o protocolo de Endurance, que era meia hora a 90 a 95% da frequência cardíaca do limiar ventilatório 2. Também que era uma intensidade forte, não era uma intensidade fraca, mas é o treino semelhante ao que a gente está acostumado a fazer. Como resultados, nós tivemos também sem diferenças para as variáveis de melhoras no VO2 máximo, na velocidade do VO2 máximo e também do limiar ventilatório 2. Todos esses dados traduzem num melhor desempenho, numa melhor performance, numa melhor aptidão física. E sabemos que pessoas que têm um VO2 máximo alto são aquelas pessoas que têm maior probabilidade de viver mais, de maior longevidade. Então, muito interessante, mais uma vez, comparando protocolos de 4 minutos com protocolos de meia hora, mostrando que sem diferença significativa estatística na melhora dessas variáveis. Então, se eu puder resumir tudo que foi apresentado de dados interessantes sobre a comparação de exercícios com peso corporal para exercícios realizados com o endurance no contínuo moderado, eu posso dizer que a demanda cardiovascular e metabólica do exercício peso corporal por exercício na esteira são semelhantes. O exercício corporal aumenta a resistência muscular, coisa que do endurance não é esperado que isso aconteça. E por fim, também são capazes de aumentar o VO2 máximo, a velocidade associada ao VO2 máximo e o limiar ventilatório 2 de forma semelhante ao treino tradicional. Não estou dizendo que se você treinar 4 minutos você vai melhorar uma maratona, você vai conseguir se preparar para correr uma maratona de 40 quilômetros, mas que você tem dados científicos e fisiológicos que você melhora, isso tem. Galera, é o seguinte, se vocês gostaram do vídeo, eu quero que, por favor, aí vocês deixem seus comentários, deem suas curtidas, que aí nesse período de quarentena de coronavírus eu vou tentar fazer mais vídeos pra gente, para trocar uma ideia, para compartilhar conhecimento. Para quem teve interesse no e-book que eu fiz na semana passada sobre exercício e imunidade, manda pelo direct, de repente está vendo esse vídeo só agora, não soube do outro, manda uma mensagem que eu mando para vocês, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.